Revelação bombástica. Zelensky foi completamente humilhado na ONU, enquanto Putin consolida vitórias decisivas no campo de batalha. O Ocidente abandonou o país na fronteira com a Federação Russa, enquanto continua enriquecendo às custas do conflito que eles mesmos criaram. Neste vídeo, revelaremos como a reunião na ONU expôs a fragilidade da posição ocidental e o que realmente foi dito nos bastidores. O que você não verá na mídia tradicional é que Trump já negocia com Putin sobre a divisão do território do antigo parceiro ocidental. Este é o momento decisivo que determinará o futuro da Europa. Comente de onde você está assistindo e se concorda que o Ocidente está finalmente abandonando o território em disputa. Donald Trump acabou de ameaçar a Rússia com tarifas poderosas se não houver paz no conflito no território de instabilidade. Imagine o que acontecerá com a economia mundial se os Estados Unidos, a maior potência econômica do planeta, começar uma guerra comercial com a Rússia, um dos maiores exportadores de energia e matérias-primas. Vejamos o que realmente está acontecendo. Trump surpreendeu o mundo com sua declaração na ONU, onde apresentou um ultimato com duplo alvo, a Rússia e a Europa. Ele ameaçou impor tarifas severas contra a Rússia, mas com uma condição crucial: somente se a Europa seguir seu exemplo. Este é um movimento calculado que revela a verdadeira estratégia de Trump. Não se trata apenas de pressionar Moscou, mas principalmente de forçar os europeus a tomarem uma posição definitiva. Trump atacou ferozmente a hipocrisia europeia, chamando de vergonhoso o fato de comprarem petróleo e gás russo enquanto alegam estar em guerra com a Rússia. Esta contradição expõe a farsa que o Ocidente tenta esconder há anos. A declaração de Trump é clara. Se a Rússia não estiver pronta para um acordo para acabar com a guerra, então os Estados Unidos estão totalmente preparados para implementar uma rodada muito forte de tarifas poderosas que, creio, deterão o derramamento de sangue muito rapidamente. Porém, o mais revelador é sua afirmação de que o conflito no país que faz fronteira com a Rússia não pode acabar militarmente. Trump admite o que analistas independentes já sabem há muito tempo. A solução militar é impossível, e o fim virá apenas na mesa de negociações. E ele advertiu que sua paciência não é infinita, alertando que possui meios e ferramentas para impor custos econômicos adicionais. Isto sinaliza que Trump está disposto a usar o poder econômico americano para forçar uma resolução. Mas este ultimato atômico de Trump coloca o mundo diante de um dilema: submeter-se à diplomacia coercitiva americana ou enfrentar consequências econômicas devastadoras. E agora, o que fará Vladimir Zelensky, que perdeu a iniciativa diplomática e se vê encurralado entre as exigências americanas e a realidade militar no terreno? Zelensky e Trump negociaram a divisão do território da antiga República Soviética a portas fechadas. O futuro de milhões de cidadãos nas regiões contestadas está sendo decidido em reuniões secretas, enquanto bombas continuam caindo. A realidade por trás deste encontro é muito mais preocupante do que parece nas declarações oficiais. Zelensky tenta pintar um quadro positivo após sua reunião com Trump, afirmando que o candidato republicano está mais positivo e que quer apoiar o território neste conflito até o fim. Porém, o que realmente está em jogo aqui? Apesar das palavras diplomáticas, Zelensky revelou inadvertidamente que a questão territorial foi central no encontro ao enfatizar que Trump entende que não podemos simplesmente trocar territórios. Esta declaração é uma confissão de que exatamente isso está sendo considerado nos bastidores. A afirmação de que seria injusto e falso ceder territórios soa como preparação psicológica para eventualmente fazer exatamente isso. Por que discutir algo que é supostamente inaceitável? Trump, conhecido por suas posições pragmáticas e transacionais, provavelmente apresentou cenários onde o país em turbulência política aceitaria perder parte de seu território em troca de paz e garantias de segurança. O líder do país fronteiriço com a Rússia também mencionou que Putin não quer acabar com a guerra e que a pressão sobre Putin não é suficiente. Mas esta narrativa ignora convenientemente as múltiplas propostas de negociação
rejeitadas por Kiev e seus patrocinadores ocidentais desde o início do conflito. O discurso de Zelensky está claramente desalinhado com a realidade militar no terreno, onde suas forças continuam perdendo posições estratégicas. Qual é a verdadeira agenda por trás deste teatro diplomático, enquanto o povo comum continua sofrendo? Assista ao próximo segmento para descobrir o plano secreto que está sendo preparado para redefinir as fronteiras do país que começa com U, e o que isso significa para o futuro da segurança global. O líder do país, começando com U, está desesperado. Zelensky admite publicamente que Putin está evitando um encontro cara a cara porque isso exigiria resultados concretos. Este comportamento revela o verdadeiro medo do Kremlin. Negociações reais significariam o fim do conflito em seus próprios termos. Quando analisamos as declarações de Zelensky, encontramos uma contradição flagrante. Ele afirma que Putin teme tal encontro porque deve ter algum resultado. Mas o objetivo atual de Moscou é continuar a guerra. Isso é uma inversão completa da realidade. As tentativas anteriores de negociação foram sabotadas não por Moscou, mas pelo regime de Kiev, sob pressão de seus patronos ocidentais. E o cinismo é evidente quando Zelensky acusa Putin de usar encontros anteriores com Trump apenas para mostrar ao público russo que tudo está bem com os Estados Unidos. A verdade é outra. Após a reunião no Alasca mencionada pelo apresentador da Fox News, os ataques contra civis no território contestado aumentaram exponencialmente. Quem se beneficia dessa escalada? Certamente não a Rússia. O pedido de Zelensky por mais pressão, através do sistema financeiro e dos bancos, demonstra sua dependência total do Ocidente. Ele não busca paz, mas sim mais armas, mais sanções, mais confronto. A acusação de que a Rússia está testando as defesas da OTAN, com incursões aéreas e drones, é particularmente alarmante, uma tentativa descarada de arrastar a aliança para um conflito direto. O que Zelensky não menciona é que estas supostas incursões ocorrem após provocações sistemáticas da OTAN nas fronteiras russas. Por trás de toda esta retórica beligerante surge uma pergunta inquietante. Por que o país fronteiriço com a Rússia está tão desesperado para manter o conflito aceso quando sua população sofre consequências devastadoras? A resposta pode estar no papel silencioso da China, mencionado brevemente no final. Enquanto Zelensky acusa Putin, Pequim observa e calcula. O que esta potência mundial realmente planeja para o futuro desta região turbulenta? Se a China realmente quisesse, a guerra no território fronteiriço da Rússia acabaria amanhã. Pense nisso, milhares de vidas poderiam ser salvas instantaneamente, famílias reunidas, cidades reconstruídas, tudo dependendo de uma única decisão em Pequim. O que está em jogo aqui é muito mais que um simples conflito regional. Zelensky fez uma declaração explosiva que revela o verdadeiro equilíbrio de poder global. Sem a China, a Rússia de Putin não é nada. Esta afirmação não é apenas retórica desesperada, mas uma admissão involuntária da realidade geopolítica atual. O líder do país que começa com U acusa abertamente Pequim de não querer que esta guerra acabe e de se manter à parte e em silêncio enquanto o conflito continua. Mas o que ele realmente está dizendo? Que Beijing tem o poder de encerrar o conflito unilateralmente, o que significa que toda a narrativa ocidental sobre agressão russa isolada desmorona. A China, entretanto, mantém uma posição diplomática calculada. Seu representante na ONU defende a posição objetiva e imparcial de Pequim, afirmando que desde o primeiro dia buscam um cessar-fogo e negociações pacíficas para uma solução política. Mais significativamente, a China formou um grupo de amigos da paz, com o Brasil e outros países do sul global. Uma coalizão que desafia diretamente a hegemonia ocidental na arquitetura de segurança global. Por que Zelensky está tão desesperado para arrastar a China para o conflito? A resposta é simples: os recursos estão acabando, o apoio ocidental está vacilando, e ele precisa de novos inimigos para justificar seus fracassos militares. Mas Beijing não caiu na armadilha.
Em vez disso, está construindo metodicamente uma alternativa ao sistema unipolar liderado pelos Estados Unidos, usando este conflito para demonstrar a falência moral e estratégica do Ocidente. A parceria estratégica Rússia-China representa um novo polo de poder mundial que o Ocidente não consegue mais ignorar ou conter. Os bancos chineses já substituíram os ocidentais nas transações russas. O comércio bilateral atingiu níveis recordes. Tecnologia chinesa substitui componentes ocidentais na indústria russa. Tudo isso enquanto Washington e Bruxelas assistem impotentes. O verdadeiro dilema não é se a China quer que a guerra acabe, é se o Ocidente está preparado para um mundo onde já não dita as regras do jogo. E enquanto diplomatas trocam declarações na ONU, uma pergunta incômoda permanece: estas negociações são genuínas ou apenas teatro político para consumo público? A resposta a esta questão pode determinar não apenas o futuro do conflito no antigo Estado soviético, mas a própria ordem mundial emergente. Você realmente acredita que a diplomacia internacional ainda funciona? Ou estamos testemunhando apenas movimentos calculados em um novo grande jogo geopolítico? A ONU se tornou um circo inútil onde a Rússia acaba de expor a farsa diplomática, chamando as reuniões do Conselho de Segurança de declarações rotineiras, vazias, que não contribuem absolutamente nada para a paz. Imagine todos esses diplomatas de terno e gravata fingindo resolver uma guerra enquanto mísseis continuam caindo e pessoas morrem diariamente na território neste conflito. Uma completa perda de tempo e recursos enquanto vidas são destruídas. O representante russo Dmitry Polyansky não poupou palavras ao desmascarar a hipocrisia ocidental durante a última sessão da ONU, acusando diretamente os países ocidentais de oferecerem apenas declarações de rotina, desconectadas de qualquer esforço real pela paz no conflito entre Rússia e o país que começa com U. O diplomata russo foi ainda mais direto ao descrever a própria sessão como um teatro político iniciada pelos nossos colegas europeus exclusivamente por ocasião de mais uma turnê em Nova York de um ex-ator, referindo-se claramente a Zelensky com desdém. Essa crítica revela o profundo desprezo russo pelo que consideram uma instrumentalização da ONU para fins propagandísticos ocidentais. Polyansky deixou claro que essas reuniões são completamente ineficazes, afirmando categoricamente que a sessão não trará valor acrescentado para a causa do estabelecimento da paz no território de instabilidade. Em uma declaração que ecoa por todo o salão diplomático, ele sentenciou: nenhuma declaração adicionada em favor da paz na região em conflito nossa sessão, é claro, não trará. A mensagem é inequívoca. A ONU tornou-se um palco de teatro político sem consequências reais. O representante russo lançou ainda um desafio direto aos outros membros do Conselho. Caberá a vocês fazer essa escolha, alertando que eles precisam reconhecer a necessidade de muito trabalho se não quiserem um destino sem glória. Esta declaração evidencia a estratégia russa de transferir a responsabilidade pelo fracasso diplomático aos países ocidentais, apresentando-os como despreparados para os sacrifícios necessários para alcançar uma verdadeira resolução. Enquanto as potências ocidentais usam a ONU como palco para discursos vazios, a Rússia continua consolidando suas posições no terreno e avançando seus interesses estratégicos no país, na fronteira com a Federação Russa. A pergunta que todos deveriam estar fazendo é: quem realmente se beneficia deste teatro diplomático inútil enquanto a guerra continua sem interrupção? Acompanhe nossa análise exclusiva sobre como os aliados do território turbulento estão secretamente alimentando o conflito enquanto publicamente clamam por paz. A Polônia acaba de fazer uma declaração alarmante na ONU, chamando a ação da Rússia de colonialista e ideológica, em um ataque direto sem precedentes. Famílias em toda a Europa agora se perguntam se estão seguras em suas próprias casas enquanto esta retórica de Guerra Fria ressurge nas Nações Unidas. O que vemos aqui é uma tentativa clara de reescrever a história e as motivações russas. O presidente polonês, representando um país com interesses geopolíticos óbvios na região,
agora tenta transformar um conflito regional em uma batalha ideológica global. Ele afirma que as raízes da agressão russa são, antes de tudo, de caráter ideológico, mas convenientemente ignora décadas de expansão da OTAN e promessas quebradas ao povo russo. Quando a Polônia diz que a Rússia se considera acima da lei, esquece de mencionar as inúmeras resoluções ignoradas pelos Estados Unidos e aliados ocidentais em conflitos no Oriente Médio. Este discurso de teste para os princípios da ONU é particularmente hipócrita, vindo de aliados que seletivamente aplicam o direito internacional quando conveniente. A verdadeira natureza deste conflito no território nesta oposição entre a Rússia e o Ocidente é territorial e de segurança, a Rússia respondendo à militarização contínua de sua fronteira ocidental. A Polônia agora pede que a Rússia precisa ser parada agora, antes que seja tarde, escalando ainda mais a tensão em vez de buscar soluções diplomáticas. O país que começa com U se tornou um peão em um jogo geopolítico maior, com a Polônia assumindo o papel de linha de frente na retórica anti-Rússia. Por que a Polônia está tão desesperada para retratar a Rússia como uma potência colonial, quando a própria história colonial da Europa Ocidental permanece amplamente sem escrutínio nos fóruns internacionais? A resposta é clara: estamos testemunhando uma campanha coordenada para isolar a Rússia e justificar mais intervenções militares e econômicas contra o povo russo. O tempo está se esgotando para uma solução pacífica, enquanto tais declarações inflamatórias dominam o discurso internacional. Você está preparado para as consequências desta perigosa escalada retórica? Quando as próximas revelações sobre os verdadeiros motivos por trás desta campanha anti-Rússia forem expostas, estamos testemunhando não apenas uma guerra territorial, mas uma batalha ideológica que redefine o xadrez geopolítico mundial. O ultimato de Trump na ONU não foi apenas uma declaração, foi um prenúncio do que pode acontecer se a diplomacia falhar. Tarifas poderosas contra a Rússia. Sim, mas apenas se a Europa deixar de financiar o inimigo que combate. É o paradoxo que Trump expõe sem filtros. Zelensky, por sua vez, revela as entranhas das negociações secretas, deixando claro que não está disposto a trocar territórios por uma paz ilusória. A afirmação de que Trump está mais positivo em apoiar a Ucrânia até o fim é um contraponto fascinante às críticas anteriores. E então temos o elemento psicológico. Putin, segundo Zelensky, teme um encontro cara a cara porque isso exigiria resultados concretos, não apenas teatro diplomático. É revelador como as dinâmicas pessoais entre líderes podem determinar o destino de milhões. A China, o gigante silencioso, é denunciada por Zelensky como cúmplice passiva que poderia encerrar o conflito amanhã, se quisesse. Sem a China, a Rússia de Putin não é nada. Uma afirmação contundente que coloca Pequim no centro do palco global. Enquanto isso, a ONU se torna palco do que o representante russo chama de declarações de rotina, sem valor prático, um golpe duro na legitimidade da instituição criada para evitar precisamente este tipo de conflito. E a Polônia eleva o debate ao denunciar as raízes coloniais e ideológicas da invasão russa, transformando um conflito regional em um teste existencial para a ordem mundial. O que vimos hoje não é apenas um relato de eventos distantes, é um vislumbre do possível futuro das relações internacionais. As declarações explosivas, as acusações mútuas e as estratégias veladas mostram como estamos em um momento crítico da história. E você, o que pensa sobre o papel da diplomacia quando as armas já estão em jogo? A China realmente poderia acabar com esta guerra se quisesse? Trump conseguirá unir a Europa contra a Rússia. Seu ponto de vista importa neste debate global. Deixe nos comentários sua visão sobre quem está realmente determinando os rumos deste conflito. Se este tipo de análise aprofundada te ajudou a entender melhor o cenário internacional, ative o sininho para não perder nossas próximas análises. Na semana que vem, vamos mergulhar nas consequências econômicas desta guerra para o seu bolso, porque mesmo a milhares de quilômetros de distância, as ondas de choque deste conflito chegam até você. Inscreva-se agora para continuar bem informado sobre as forças que moldam nosso mundo.
Esta guerra pode estar longe, mas seus efeitos estão mais perto do que você imagina.